segue falando da pandemia. Mais de 100 mil pessoas já morreram na Argentina por complicações da Covid-19, o que faz do país um dos mais atingidos pela doença na América do Sul. No Brasil já são mais de 535 mil mortes aí, na Colômbia tem 113 mil e no Peru 194 mil mortes durante a pandemia. A Argentina, com cerca de 45 milhões de habitantes, já vacinou com a primeira dose cerca de 45% da população e apenas 11% receberam as duas doses. Rafael, por isso a gente insiste tanto na tecla também de que as pessoas tomem a segunda dose, porque o reforço que traz a imunização de fato, né? Sem dúvida, Michele, é muito importante, né, completar a vacinação. Olha só, Michele Buzon, Daniel Santana, Jean Lopes, se a gente fosse converter esse número de 100 mil mortes aí, fazendo a proporção com a população brasileira, a Argentina já teria hoje mais de 460 mil mortes. Uma situação um pouco menos ruim do que a brasileira. E a economia daquele país está em frangalhos, hein, Jean? Está totalmente no chão. O povo argentino tem sofrido muito. Os números oficiais é que a miséria, né? A situação de miséria do cidadão daquele país que eu gosto tanto, a Argentina, está chegando a 60% da população em nível de miséria. Não sei se 30% em nível de pobreza, ou seja, tudo isso porque é um governo socialista, quase comunista, nos mesmos moldes da Venezuela, um presidente que assume ser chavista, amigo pessoal do Lula. Lula apoiou ele a ser eleito. Ele foi, quando o Lula estava preso em Curitiba, ele foi lá com aquela plaquinha patética de Lula livre. Então, é a situação do comunismo. O povo argentino, nesta semana, se rebelou, está nas ruas, inclusive mostrando apoio ao que o povo cubano tem passado. Em outros países do mundo, na França, por exemplo, também tem acontecido uma rebelião do povo contra o socialismo, já que o regime da França é um socialismo um pouco mais light, né, mais leve do que o argentino e o cubano. E, assim, muitos povos do mundo estão se rebelando contra isso, na Turquia e outros mais. E ainda fico pensando que o Brasil, que já sofreu tanto na mão dessa gente, ainda pensa, algumas pessoas ainda pensam em voltar ao Brasil a essa situação, Rafael. Daniel Santana, qual a sua opinião sobre a Argentina? Bom, é um número triste, né? 100 mil mortos, já vai se delongando aí para mais de 1 ano e meio de quarentena, o que causa uma crise econômica muito grande, somada à crise sanitária, e me parece que a solução é realmente investir na retomada da economia e principalmente na vacinação da população daquele país. Problemas políticos, né, como está acontecendo em Cuba, a manifestação das pessoas, a situação política ela é muito grave em alguns países, como a Argentina, como Cuba, como a Venezuela, mas, obviamente, que a situação pior nesse momento é a situação da pandemia. Não é à toa que nós estamos vendo esses números. Então, que se combata a pandemia, que se vacine o povo argentino. Lá se fala muito sobre a questão da combinação de vacinas agora, né? Se faz um estudo para a combinação de vacinas, de marcas de vacinas, para tentar frear a variante Delta, que é também um fator grave na questão da pandemia argentina. Então, que se faça isso de maneira competente, né, para resguardar a vida do povo e principalmente para poder se reabrir economicamente. Afinal de contas, a crise econômica argentina é muito grave.